eu tenho uma opinião muito divergente da maioria das mulheres dessa comissão, porque eu sou contrário ao estabelecimento de cotas para o fomento da participação das mulheres na política. E tem, inclusive, um projeto de lei, o projeto 4.213 de 2020, que visa acabar com as cotas para as mulheres. Porque eu, particularmente, sou contra constitucionalizar as ações afirmativas, porque na prática eu acredito, e vou dar exemplos concretos aqui, que elas causam mais desigualdade do que igualdade e no fim elas não atendem ao que se propõe. Então, se eu sou a favor de acabar com cotas no sistema da lei ordinária, quanto mais não seria contra constitucionalizar as cotas, que é o que traz esse projeto, inclusive traz a palavra gênero, que foi um dos outros itens que nós fomos contra e depois foi realizado aqui um acordo. Mas por que, presidente, que eu quero me posicionar contra aqui esta PEC e quero deixar isso muito claro, independente da visão aqui do meu partido? Primeiro que nós vemos um intuito do TSE e do próprio Supremo Tribunal Federal de querer legislar. E eles estão querendo fomentar esta questão por meio de resoluções e decisões diretas de inconstitucionalidade. Estão querendo legislar no nosso lado, estabelecendo a questão das cotas, não só para mulheres, mas também, agora, a questão de raça, para negros. E estão querendo aplicar punições a quem não cumpre isso. Agora, se tu começa a criar um sistema onde você fere a Constituição, e por isso que eu defendo aqui que essa PEC ela é inconstitucional, porque ela viola, deputado Éder Mauro, o artigo 5º caput da Constituição, que eu entendo que são direitos e garantias fundamentais, são cláusulas pétreas, que diz aqui, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. A partir do momento que a gente começa a criar distinções para, em tese, reparar situações históricas ou sociais de desigualdade, nós criamos determinados monstros no sistema legal. E quando você começa a fomentar essa política de cota, essa PEC é um exemplo clássico da falência desse sistema, de criar uma disparidade para tentar criar uma igualdade. Por quê? Primeiro tu cria uma lei ordinária que prevê cota para a mulher. Aí você obriga os partidos a fomentar, a investir nessa questão das mulheres. Aí os partidos não conseguem. Aí eles são multados. Aí para tentar apagar essas multas, não basta só você revogar a lei, você tem que criar uma PEC para poder atingir o passado. Então, olha o monstro jurídico que eles estão criando aqui para poder solucionar um problema que foi criado a partir do estabelecimento dessas cotas. É por isso que acredito que foi feito um acordo agora para tirar essa questão das cotas e deixar só a anistia. E aí vamos ser favorável na comissão especial, mas como está assim, eu entendo que deve ser rejeitada essa PEC. E aqui eu vou dar 2 exemplos concretos do porquê que essas políticas afirmativas elas dão errado. Deputado Éder Mauro, olha só o que aconteceu aqui. No Chile, nas eleições gerais do Chile, fizeram essas ações afirmativas. E aí 11 mulheres tiveram que ceder as vagas. Foi fomentada a participação das mulheres na política. E aí 11 mulheres tiveram que ceder as suas vagas aos homens, porque não estava tendo outra coisa que daí criaram, que é a paridade de gênero. Então daí, como mais mulheres se elegeram, elas tiveram que ceder para homens. Então 11 mulheres tiveram que sair do parlamento chileno. Agora, se a gente tivesse uma política de igualdade para todos, sem essas distinções de cotas, elas não precisariam ter cedido. A mesma coisa aconteceu esse ano, mês passado, nas eleições da OAB de Santa Catarina, onde tinham 2 mulheres à frente das chapas e uma acusou a outra chapa da outra mulher de ter mais mulher do que homem. E aí elas tiveram que tirar mulheres da chapa para poder cumprir a paridade de gênero. Ou seja, você começa a criar uma distinção por gênero, você começa a criar política de cota, aí você começa aplicando todos esses raciocínios, em vez de deixar livre o acesso a todo mundo e todos serem iguais perante a lei, você depois vai ter que começar a tirar a mulher, depois de ter fomentado a política da entrada das mulheres. E eu vou dar um exemplo, o meu exemplo. Eu fui eleita junto com o presidente Bolsonaro pelo PSL, um partido que não tinha fundo partidário, não tinha tempo de TV, não tinha fundo eleitoral, não usei fundo para me eleger, ao contrário, tive o menor custo por voto de Santa Catarina, menor inclusive do deputado Gilson Marques, que foi o segundo de menor custo por voto de Santa Catarina, sem fundo eleitoral, sem fundo partidário, me elegi, fui a mulher mais votada do estado de Santa Catarina e a 4ª no geral, sem usar esses recursos, essas políticas, dessas ações afirmativas.
E mais, o meu ingresso na política foi por incentivo de homens. Ou seja, eu sou totalmente a prova de que nós não precisamos de ações afirmativas de política de gênero para poder ingressar na política e poder defender as ideias. E mais, na minha rede social, 70% que me seguem são homens. Ou seja, os homens são os meus maiores apoiadores e me apoiam pelas ideias que eu defendo, e não pelo fato de eu ser mulher. Então a gente tem que parar de dividir a sociedade. Homem contra mulher, mulher contra homem. E aí agora estão criando raça, a questão do critério de raça. E tudo isso é o TSE, é o Supremo Tribunal Federal, querendo impor para a gente o que deve ser a regra eleitoral. Então a gente tem que começar a resgatar a dignidade do Congresso Nacional e dizer, não, o Supremo não pode ser ativista, não pode legislar no nosso lugar. Então, só deixando aqui ao líder do PSD, o deputado Brito, que eu sei que foi feito um acordo no sentido de dar essa anistia. Eu sou favorável a essa anistia, porque, para mim, não deveria existir a questão de cota. Para mim, é o artigo 5º da Constituição que deve ser cumprido. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E não é assim que a gente vai reparar qualquer situação histórica ou social do Brasil. Quanto mais distinção a gente cria, mais disparidade, mais desigualdade e mais discórdia a gente cria na sociedade. Então, muito obrigada, deputado Bia Kicis, e é por isso que eu voto pela mesmo sabendo, pelo mérito dela, minha posição pessoal e não a do partido é contra a PEC pelos diplomas de constitucionalizar cota, e eu sou contra constitucionalizar ações afirmativas. Muito obrigada. Obrigada, deputada.